até o transcurso da guerra inicial, a parte inicial, quando então vai acontecer a desavença entre Aquiles e Agamenon, são passagens contadas nos Cantos Cíprios, de Stásio de Chipre. Depois vem a Ilíada propriamente dita, que vai desde da discussão entre Aquiles e Agamenon até a morte de Heitor, a embaixada de Príamo e as exéquias, tanto de Heitor quanto por parte dos troianos, quanto de Pátroclo por parte dos gregos. E aí termina a Ilíada. Na sequência, você tem 3 importantes poemas épicos que contam o desfecho, porque a Ilíada não dá conta de tudo, né? A própria história do cavalo de Troia não é contada na Ilíada, né? Então, mas sim na Ilíada Menor, na Iliopersis, que são poemas que constituem essa parte final da narrativa. Então, a Etiópida, contada por Artino de Mileto, a Ilíada Menor, por Lestes de Mitilene, e a Iliopersis, que é a destruição de Troia propriamente dita, que conta algumas coisas que já existiam na Ilíada Menor, como o cavalo de Troia e outras passagens, até a destruição total de Troia, a morte de todos os seus soldados e etc. Então, o que a gente vai ver agora é essa parte final. A morte de Patroclo e a luta sangrenta pelo seu corpo muda o rumo da guerra de Troia, fazendo com que Aquiles retorne à luta. Os gregos honravam seus mortos de maneira tão intensa quanto lutavam pela vida. Para enfrentar a batalha, Aquiles precisaria de novas armas, pois tanto sua armadura quanto as armas usadas por Patroclo haviam se transformado em despojos de guerra e foram parar nas mãos dos troianos. Tétis é quem providencia, junto a Hefesto, novas armas para seu filho. O exército troiano se tranca atrás das muralhas de Troia, mas Heitor entende que deverá ficar do lado de fora e aguardar seu combate com Aquiles. Indiferente aos apelos de seu pai Príamo e de sua mãe Hécuba, ele entende que sua condição de líder das tropas da cidadela impõe um embate direto com o guerreiro mais hábil dos aqueus, mesmo sabendo que isso seria o seu fim. É chegada a hora do enfrentamento de Heitor com Aquiles. Heitor está com medo, mas sabe que é necessário esse enfrentamento. Seu pai, sua mãe, seu pai Príamo, sua mãe Hécuba, pedem de cima da torre que ele entrasse. E ele não entra, ele fica para enfrentar Aquiles. É uma situação interessante porque os atenienses tinham, por exemplo, um soldado que era muito importante e considerado mais valoroso e valente que existia, né? Que era Laques. Existe um diálogo socrático, escrito por Platão, chamado Laques, que seria um diálogo entre Sócrates e esse soldado, que ocupava o cargo de general, que aliás até morreria depois em combate, e Sócrates pergunta a ele o que é a coragem, e ele diz que coragem é o soldado que pode manter sua posição em combate sem fugir. Sócrates considera que isso é uma definição muito específica, que se aplica especificamente à ação da infantaria, de um exército, e que a coragem acontece na vida das pessoas, no cotidiano. Embora seja um diálogo chamado de aporia, porque não se chega a uma conclusão, ele diz assim, ele dá uma segunda definição que eu acho muito legal e que se aplica muito ao caso de Heitor, que a coragem é a perseverança da alma, é a persistência dela naquilo que necessita ser feito, independentemente do sentimento que se vivesse, não?
Então é o que Heitor vai fazer ao enfrentar Aquiles. E ele, quando ele se vê diante de Aquiles, ele propõe que se ele vencesse, eu vou ler aqui, se ele vencesse, ele não vilipendiaria o seu corpo. Ele diz assim: antes, porém, de lutar, invoquemos os deuses eternos, que testemunhas idôneas serão, do que, firmes, jurarmos. Se porventura Zeus grande me der a vitória, deixando que da existência te prive, de ultrajes ao corpo me abstenho. Após a armadura brilhante dos membros tirar-te, Pelida quer dizer filho de Peleu, né? Para os aqueus o cadáver entrego, prometo outro tanto. Disse-lhe Aquiles, de rápidos pés, indignado, em resposta: odiosíssimo Heitor, não me falhes em pactos solenes. Como é possível entre homens e leões haver paz e confiança? Ou que carneiros e lobos revelem iguais sentimentos? Então, e ele ainda, quando ele vai matar Heitor, ele fala uma coisa que, assim, ele pede mais uma vez que o corpo não seja vilipendiado, e ele diz: nem por meus joelhos, cachorro, por meus genitores supliques, se em meu furor fosse agora, e eu levado a fazer-te em pedaços e cruz os membros comer-te, em vingança do que fizestes, porque ele havia matado o Pátroco, né? Então essa é a diferença gritante que havia entre esses dois combatentes, né? É bom lembrar que Heitor é o estratego de Troia. Embora o rei fosse Príamo, ele era filho de Príamo e era a pessoa que cuidava dos assuntos econômicos, etc. Do Areópago de Troia, que era o conselho de guerra de Troia, né? Então, Heitor é uma figura venerada pela população, as pessoas gostam dele, sabiam que o papel dele de liderança era muito grande, né? Muito grande. À morte de Heitor, o domador de cavalos, sucede-se o ultraje de seu corpo, arrastado por Aquiles, um combatente tomado pelo desejo de vingança. O fim da Ilíada acontece com a embaixada de Príamo, pai de Heitor, a Aquiles, pedindo-lhe que devolvesse o corpo de seu filho para que fossem feitas as cerimônias fúnebres em honra ao guerreiro. Trata-se de um diálogo marcado pelo espírito de humanidade levado por um pai imerso na dor. Aquiles aquece e trata Príamo com consideração, permitindo-lhe até que determinasse o tempo de luto em que as hostilidades de guerra ficariam suspensas. Outro personagem com o qual Aquiles se bateu foi Pentesileia, a rainha das Amazonas. Elas acorreram ao local do conflito para ajudar os troianos. Descendentes do deus Ares e da ninfa Harmonia, sob orientação de Ártemis e Ares, fundaram uma tribo belicosa na região do Cáucaso ou da Trácia. Pentesileia lutou bravamente com o guerreiro aqueu e foi por esse morta. Ao retirar o elmo que protegia sua cabeça, Aquiles surpreendeu-se com a beleza de sua oponente e chorou por aquela perda. Mas, ao se ver alvo da zombaria de Tersites, soldado aqueu, que pretendeu ainda ultrajar o corpo da guerreira, rindo-se também da tristeza do Pelida, Aquiles matou-o com as próprias mãos. Ele enfrentou também Memnon, o rei etíope de grande estatura, guerreiro hábil e valente, que foi ao local para emprestar seu apoio aos troianos. Não demoraria muito, todavia, para que a morte viesse ceifar a vida de Aquiles, fazendo-se cumprir, assim, os desejos das moiras em relação ao grande combatente aqueu, porque ele lutava tão denodadamente que não apenas fez recuar os troianos, como ainda assustou o próprio deus Apolo, que o interpelou com raiva.
Para trás, filho de Peleu, seu destino infeliz está escrito desde que nasceu. Você jamais entrará em Troia. E instruiu a Paris que disparasse uma flecha em direção ao temível inimigo, guiando-a até seu calcanhar. Era o fim de Aquiles. Seu destino fora selado pela flecha do mais fraco dos troianos e guiada até o seu único ponto vulnerável pelas mãos precisas de um deus. Paris também morreria logo em seguida, alvejado durante um duelo com Filoctetes, que possuía setas mortíferas de Hércules, embebidas na peçonha da hidra de Lerna. Sentindo a morte rondar seu corpo, Paris procurou seu antigo amor de juventude, Enone, que poderia curá-lo, mas que, tendo sido trocada pela rainha de Esparta, acabou se recusando a fazê-lo. Paris voltou para Troia, então, para morrer. Confusa e arrependida, Enone correu em sua direção para salvá-lo, mas encontrou-o já sem vida. Segundo uma profecia, Troia não cairia enquanto a escultura de Atena, denominada Paládio, estivesse guardada em seu templo da Acrópole troiana. Ciente dessa e de outras profecias sobre a queda de Troia, arrancadas de Heleno, vidente, filho de Príamo, Odisseu finge-se de um mendigo que havia sido açoitado pelos aqueus e, amparado pelos troianos, consegue adentrar os muros de Troia para roubar o paládio. Fez isso e ainda matou os guardas dos portões da cidade, ajudado pela deusa Atena e pelo silêncio de Helena, que o reconhecera, mas que, desde a morte de Paris, se considerava uma escrava dos troianos. Inspirado pela deusa Atena, Odisseu teve a ideia que faria os aqueus vencerem a guerra de Troia. Mandou Epeio, o mais habilidoso artesão entre os soldados de Agamenon, construir um enorme cavalo de madeira, dentro de cujo ventre seriam escondidos 40 soldados aqueus. E assim foi feito. Quando o cavalo ficou pronto, foi levado aos portões da cidadela e ali deixado, como que um presente aos troianos, enquanto Agamenon ordenava que se levantasse acampamento, ateasse fogo no que restou e que todos os homens embarcassem, como se estivessem deixando o local. O cavalo era considerado mais nobre dos presentes que os reis, aristocratas e pessoas muito ricas trocavam entre si na antiguidade de praticamente todos os povos, de maneira que aquele grande artefato deixado à porta dos troianos soou-lhes não apenas como um presente, mas como um reconhecimento à distinção e à nobreza dos troianos. Mas era tudo uma armadilha, já sabemos. Os soldados gregos sairiam de dentro do cavalo à noite, abririam os portões de Troia e sinalizariam para o resto do exército, chefiado por Agamenon, através de um sinal luminoso em direção à ilha de Tênedos, situada nas imediações, que as portas da inexpugnável fortaleza estariam abertas. Para que Primo não hesitasse em aceitar o falso presente, deixaram nas redondezas Sinon, um combatente grego, para que, preso pelos troianos, dissesse que o cavalo era um oferecimento a Atena, enfurecida com os gregos por terem roubado o paládio. Os troianos acreditaram em Sinon, que se disse expulso e hostilizado pelo exército aqueu. Mas duas pessoas sabiam que tudo não passava de uma fraude e que havia soldados aqueus escondidos nas entranhas do cavalo. Uma foi Cassandra, uma pitonisa, filha de Príamo, que obtivera o poder da vidência, prometendo a Apolo que corresponderia com todo o ardor ao amor do Deus por ela. Mas Cassandra, uma vez atendida no seu desejo, faltou com a palavra e recusou a retribuição amorosa prometida.
Apolo enfureceu-se e, sem poder revogar a habilidade concedida, vingou-se da amada, amaldiçoando-a a que ninguém jamais acreditasse em suas predições. Por isso, apesar dos alertas de Cassandra quanto aos perigos que o cavalo representava para o povo de Troia, ninguém lhe deu ouvidos. A outra pessoa seria Laocoonte, sacerdote de Apolo, que prevenira os troianos também sobre os riscos daquele presente, atirando inclusive um dardo no ventre do cavalo de madeira. Mas houve um problema. Apolo havia tempos estava zangado com o sacerdote por ele ter se unido à esposa em frente à estátua existente no templo. O deus mandaria 2 pítons atacar Étron e Melanto, filhos do sacerdote, que tentou salvá-los, mas acabou sendo enlaçado pela constrição das serpentes. Tal morte foi interpretada erradamente pelos troianos como uma punição de Atena ao sacerdote por não querer o ingresso daquela oferta para dentro dos muros de Troia em sua homenagem. E o cavalo foi admitido dentro dos muros de Troia para a desgraça de sua população. Tudo sairia como planejado por Odisseu e todos os homens da cidade seriam aniquilados, sendo suas mulheres levadas como escravas e a cidade consumida pelo fogo. Neoptólemo, filho de Aquiles, mataria o ancião Príamo, como também o seu neto Astianax, filho de Heitor, uma criança de colo ainda indefesa. Menelau reencontraria Helena para reconduzi-la ao lar. Os muros de Troia não precisaram ser destruídos para que as forças de Agamenon conseguissem penetrar na cidadela. Valeu mais a sabedoria de um único guerreiro do que toda a força e habilidade bélica daquele exército. Parece não ser casual, mas sintomático, que Aquiles necessitasse antes morrer para que entrasse em cena a sagacidade de Odisseu. A força passou a se subordinar ao pensamento. Só assim Atena, deusa da sabedoria e da guerra, por final, fez valer a causa grega. A cidade de Troia acabaria sendo soterrada pela poeira do esquecimento e os acontecimentos que pautaram sua ruína passaram ao plano da narrativa épica. Somente no século XIX, um explorador de ruínas, Heinrich Schliemann, natural da Alemanha, encontraria a legendária cidade, mas sua escavação, sem observar as técnicas da arqueologia moderna, já que ele procurava por um hipotético tesouro de Príamo, causou mais danos e perdas do que o resgate de informações históricas valiosas a partir dos vestígios materiais que se encontravam sepultados pela poeira do tempo. Foi a segunda destruição de Troia.